Paz do Senhor, igreja, que alegria que é para mim poder estar aqui com vocês hoje para partilhar da palavra do Senhor, que é extraordinária. Sabe, esse final de semana eu vou estar compartilhando, eu acho que é a quinta ou a sexta vez, eu não canso, é demais. E eu literalmente vou fazer isso todos os meus dias, porque a palavra do Senhor é apaixonante, não é mesmo? É demais. Eu estava orando acerca do que compartilhar, qual é a mensagem que o Senhor tinha no coração. Enquanto eu estava pedindo, Espírito Santo, o que você quer que eu compartilhe, o que você quer falar com eles hoje à noite. O Espírito Santo fez aquela brincadeira fofinha, porque, gente, Deus é muito fofo, de verdade. Deus é fofo. E com um tom brincalhão, ele me disse: Israel, não se preocupe com o que deve se pregar. E você já vai entender essa piada interna aqui. Ele brincou: não ande ansioso sobre o que pregar. Eu dei risada, porque eu entendi que é uma mensagem sobre ansiedade, entendeu? Deus é carinhoso, gente. Já de começo, quero dizer que a gente precisa entender isso, sabe? Tem uns detalhes, às vezes, que você para e percebe que Deus é muito fofo. Tipo Gênesis 1:31, né? Porque tudo que você vai vendo que Deus faz em Gênesis, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que era bom. Aí ele faz a humanidade, aí ele vai lá e diz que é muito bom. Você pode fazer um ó para Deus? Oh, Deus é muito fofo, Ele é demais. E foi só uma brincadeira legal, porque esse é o amigo que a gente tem, Jesus. A gente tem que entender, isso já não tem nada a ver com a mensagem, né? Mas é apaixonante. Então vamos lá, você tem que entender que Jesus é um cara muito da hora. Jesus é muito legal, Ele é divertido. E se nada nos mostra isso, né? Porque a vida dele nos mostra isso, mas o fato de que a primeira coisa que Jesus faz após vencer a morte e o inferno é pegadinha nos amigos. Para mim isso mostra o tipo de amigo que Jesus é. É extraordinário, é extraordinário. E se já não fosse claro, né, quando Maria está lá supondo Jesus ser o jardineiro, porque tem gente que pensa que ela está supondo que Jesus é o jardineiro e Jesus está lá assim, né? Ou ela está supondo que Jesus é o jardineiro e Jesus está lá assim, ó, mexendo nas plantinhas, entendeu? Mas se a gente tivesse dúvida aqui, o caminho de Emaús não deixa dúvida, né? A galera está lá lamentando: porque o que aconteceu com Jesus, trágico. Aí Jesus está lá, se junta a eles, né? É mesmo que aconteceu? Os caras: não, você deve ser a única pessoa que não sabe. E Jesus está tipo: conte-me mais. Tipo, que disse: cara, ele era muito legal. E Jesus está tipo: ele era legal mesmo? Ele era muito legal, você não faz ideia. E eles vão conversando, e Jesus está lá só ouvindo, só dando corda, só tirando onda. Aí a Bíblia diz que quando chegou a saída que eles precisavam tomar na estrada, a Bíblia diz pra gente, sem sombra de dúvida, que Jesus, fingindo que precisava ir adiante. Gente, o que quer dizer? Quer dizer que Jesus está tirando onda. Os caras estão: vamos jantar com a gente. Ele: não, eu tenho que falar com a minha mãe. Não, vamos jantar com a gente, é que eu tenho prova amanhã. Ele: não, vamos jantar. Aí Jesus vai, eles pedem para ele partir o pão, para dar graças. Quando ele faz, a galera percebe que é Jesus. E até esse ponto já é uma pegadinha extraordinária. Mas aí melhora, porque ele desaparece na frente deles. Puf, sumiu. Aí a galera fica com o drama. E você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque ele é demais. Tudo isso para dizer que Jesus fez uma brincadeira comigo para me falar qual é a mensagem. Porque Jesus é divertido, amém? Você recebe essa palavrinha, essa pregadinha antes da palavra. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, no versículo 6. Muitos experts aí dessa área da psicologia têm chamado a ansiedade do mal do século, ou um dos maus do século. E é algo que nós temos batalhado, algo sobre o nosso estilo de vida hoje, com tanta informação acelerada, tanta notícia. O dia mal começou, a sua tia já mandou 13 notícias no grupo da família no WhatsApp, né? E você está na rede social, e antigamente a gente sentava para assistir um filme longo em família, daí a galera começou a parar de assistir filme, começou a assistir mais mini documentário no YouTube. Hoje em dia a galera assiste vídeo de 15 segundos na internet e nem assiste o vídeo inteiro, né? O cara assiste 7 segundos e meio e vai para o próximo. Então tudo hoje acontece muito rápido, ao passo que parece que essa ansiedade se amplificou. Por que eu digo isso? No livro O Fim da Ansiedade, do Max Lucado, uma leitura extraordinária que eu definitivamente recomendo, ele apresenta algumas estatísticas que são meio assustadoras. Dentre elas, a de que hoje a criança em média de hoje em dia, ela exibe o mesmo nível de ansiedade que o paciente psiquiátrico da década de 50. Quer dizer, hoje, uma criança normal, qualquer, exibe os mesmos níveis de ansiedade que em 1950 era considerado comuns para alguém que estava recebendo ajuda médica por seus níveis de ansiedade. Então não dá para dizer que parece que isso não está se espalhando mais.
né? E só para a gente ter uma noção aqui, para você ver como isso é uma batalha grande dos nossos dias, não é chamado do mal do século à toa. Quantas pessoas aqui batalharam contra a ansiedade nessa semana? Eu não estou falando que você andou em ansiedade, eu estou falando que você batalhou contra. Levanta sua mão, vou dar uma olhadinha em volta. A minha mão não está levantada de exemplo, tá? Eu batalhei contra a ansiedade essa semana. E aí, normalmente, quando a gente fala disso, ou mesmo dentro da igreja, ou mesmo se é de uma família cristã, você provavelmente já viveu a experiência de, às vezes, até você perceber, cara, eu estou ficando ansioso comigo, com alguma coisa, estou ficando meio ansioso. E alguém te diz, mas você não pode andar ansioso por coisa alguma. Aí, de repente, você fica mais ansioso, porque agora você está ansioso sobre ansiedade que você não devia estar sentindo. Isso já aconteceu com alguém? Alguns de vocês, só quando você ouviu o tema da mensagem ser ansiedade, e você sabe que você já batalhou com ansiedade, porque a semana você já ficou um pouquinho ansioso. E eu quero que a gente converse um pouquinho sobre isso. Filipenses 4, no versículo 6 e 7. Se nós apresentamos os nossos pedidos ao Pai, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é só um mandamento contra a ansiedade, é uma explicação carinhosa do porquê nós não precisamos estar ansiosos, amém? Se a gente for para a própria definição de ansiedade, o que ela é de acordo com o dicionário, ela é a aflição, a angústia, a perturbação do espírito causada pela incerteza. Repete comigo, incerteza. Logo, eu posso dizer que talvez o tema dessa mensagem seja ansiedade, mas a essência dessa mensagem é sobre confiança, é sobre a certeza, porque nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos confiar em suas promessas, confiar em sua palavra, confiar na pessoa que nós temos como Pai, amém? Faz sentido? Então nós não somente não devemos andar em ansiedade, nós carregamos justamente um antídoto contra ela, e nós vamos entrar mais a fundo no que a Bíblia diz acerca da ansiedade de ser um antídoto. Mas você percebe que trágico que seria se o povo de Deus, que é justamente quem tem um antídoto contra a ansiedade, pode viver livre, leve e solto dela, começa a batalhar constantemente, pior ainda, dar lugar à ansiedade. Isso seria algo trágico. Sabe, é muito interessante como a Bíblia deixa claro esse exercício. Sabe, ano passado eu e minha esposa nós tivemos a pior experiência de nossas vidas. A minha filha devia ter algum lugar entre 3 a 6 meses. E a gente teve um acidente doméstico, minha esposa caiu com minha filha. E minha filha bateu a cabeça forte no chão. Para a idade dela, a gente imediatamente foi para o hospital. Assim que a gente chegou no hospital, minha filha vomitou, que é um péssimo sinal quando tem uma concussão como essas, uma contusão. E imediatamente, assim, desde que ela caiu, a gente já estava em oração, a gente já estava orando, a gente já estava naquela atmosfera de intercessão. Mas quando a gente estava no hospital, a gente começou a apresentar os nossos pedidos em oração ao Pai, a gente começou a apresentar aquela ansiedade para Ele. Gente, algo extraordinário aconteceu, porque ela não tinha nem feito os exames ainda, mas de repente, enquanto nós estávamos orando, a paz que excede todo entendimento tomou conta daquela sala, e de repente eu e minha esposa paramos de chorar e começamos a sorrir. De repente o Senhor começou a refrescar a nossa memória. Eu lembrei de como eu deveria ser um bebê morto. Não faz sentido eu estar vivo, porque minha mãe teve um descolamento total da placenta e eu não recebi oxigênio por mais de 1 hora como um feto. E não só isso, eu devia ter, com sangramento, hemorragia, eu devia estar completamente engasgado com sangue. O meu parto era para ser remoção de um bebê morto, mas estava lá eu vivão, estou vivão até hoje, graças a Deus. A minha memória começou a ser refrescada. Falei, cara, até aqui o Senhor tem cuidado da gente assim. E de repente uma certeza tomou conta de nós, de que tudo ia ficar bem. De repente a minha filha, que estava chorando, parou de chorar, começou a engatinhar de um lado para o outro, e ela queria brincar. E ela estava doida para brincar, então a gente teve que arrumar, minha esposa arrumou alguma coisa na bolsa, e ela ficou lá, nada, falando, fazendo barulho, como se nada tivesse acontecido. E todos os exames demonstraram isso. Os médicos olhavam para a gente confusos, como se a nossa história não estivesse batendo com o que está acontecendo. Alguém que já teve essa experiência não estava batendo o que estava acontecendo. E até hoje, graças a Deus, foi um milagre. Ela não teve nenhum problema por causa disso, nenhuma sequela. Ela é perfeitamente saudável. E eu me lembro desse exercício, essa prática. Quando eu leio essa passagem, eu vejo que foi isso que aconteceu. De repente nós estávamos orando, apresentando algo para o Pai, e a paz que excede todo entendimento tomou conta de nós. Muitas vezes nós deixamos de experimentar isso porque não apresentamos os pedidos
em oração ao Pai, como Ele nos instrui a fazer. Agora vamos pensar, que pensa um negócio importante, é você ler a Bíblia e pensar no que você está lendo. É muito importante que a gente faça isso. Olha só o final dessa passagem, como a gente está vendo parte por parte. A gente falou sobre essa paz. E olha o que o texto diz ali no final, que essa paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Gente, qual que é o tema da passagem? Ansiedade. Logo, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus do quê? Conforme a nossa confiança cresce, a ansiedade desaparece. Sabe, é interessante que toda vez que a Bíblia fala da ansiedade, fala que a gente não deve estar ansioso, ela diz a mesma coisa, ela diz o porquê não precisamos estar. Eu vejo muito ansiedade em nossas vidas, como aquela luz que acende no painel do nosso carro, falando que você tem que checar o seu motor. Sabe, não adianta você gritar com a luz, falar apaga, que coisa horrível, o que você está fazendo? Porque a luz, na verdade, está sinalizando outro problema. O buraco é mais embaixo. Ela está sinalizando que tem algo de errado com o seu motor. Do mesmo jeito, eu não vejo a ansiedade como grande vilão, porque eu acho que ela é a manifestação nas nossas vidas. A luzinha no painel que nós devemos checar o motor. Porque a ansiedade se manifestando em nossas vidas é uma falta de confiança no Senhor. E eu não digo isso num tom de acusação, falando, olha só que feio. Até porque eu mesmo tenho que batalhar contra a ansiedade constantemente, algo que eu tenho aprendido a fazer justamente por esses exercícios bíblicos. Hoje em dia, praticando essas coisas que eu estou prestes a ensinar, quando a ansiedade aparece, eu jogo tipo aquela carta do Uno, que é o inverso, assim. Então a ansiedade começa a aparecer, em vez de tomar uma surra de ansiedade, eu dou uma surra nela. Porque ela me mostra uma luzinha acesa no painel, cheque o motor. Quando eu me percebo ficando ansioso, falo, cara, eu preciso colocar minha confiança em dia. É hora de conversar com o Senhor, olhar para trás, ver os monumentos que foram erguidos acerca do que Ele fez e continuar em frente. Então, a confiança, a ansiedade é inimiga da certeza que nós temos no Pai. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 até o 34. Como nós acabamos de ver aqui nessa passagem de Filipenses, a Bíblia não só nos dá um mandamento a não andar ansiosos, ela nos dá uma explicação do porquê não precisamos estar. Jesus nos diz no seu incrível Sermão do Monte: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida, e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar a menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer e o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos descrentes, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus segue de maneira brilhante no versículo 34, dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então o Senhor Jesus nos diz: não ande ansioso acerca do que comer, acerca do que beber, acerca do que vestir. Depois ele nos diz por quê? Por que não andamos ansiosos acerca do que comer, beber, vestir? Porque o seu Pai sabe que você precisa dessas coisas. Logo Jesus está nos dizendo: não se preocupe com essas coisas, porque papai sabe que você precisa delas, e papai cuida de você. Toda vez que a Bíblia nos diz para não andar ansiosos, ela nos diz porque não precisamos estar. É um lembrete muito cheio de amor. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7.
A Bíblia diz: entreguem-lhe ou lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele cuida de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então por que eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade? Repete comigo: toda. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz toda. Olha para a pessoa que está para o outro lado, diz toda. A Bíblia não diz toda a ansiedade que você julga ser o espiritual o suficiente para Deus. Não diz toda a ansiedade que pareça mais crente. Não diz toda a ansiedade que, assim, é toda. É toda. E por que eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade? Porque ele cuida de mim. Mais uma vez, a Bíblia não só me diz para não estar ansioso, ela me diz o porquê eu não preciso estar. Gente, é confortador. É confortador, de certo ponto, constrangedor, saber que o Deus Altíssimo, que se assenta no seu alto e sublime trono, que criou todas as coisas e não foi criado por ninguém, se preocupa com toda a minha ansiedade. Quer dizer que eu posso trazer tudo diante do meu papai, tudo. Quer dizer que para Deus, a sua unha encravada, o seu cabelo caindo, o drama que a sua tia está passando e ela fica contando para você, o que você está passando no trabalho ou com sua família, seja o que for, importa para Ele. E você tem que trazer isso para Ele. Agora, Deus sabe de todas as coisas. Ele tem necessidade que a gente ore acerca disso? Para Ele saber? Ele não tem necessidade. É nós que temos de trazer isso para Ele. Porque quando nós trazemos isso na presença de Deus, com ações de graças, lembrando que Ele nos ouve, nós começamos a lembrar do que Ele já tem feito, de quem Ele já é. E quando nós fazemos isso, a nossa confiança no Senhor vai crescer. E conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Sabe, é interessante. Nós vemos o Senhor fazendo coisas extraordinárias pelo povo de Israel. Eles estão lá em escravidão, debaixo da tirania do Egito, e o Senhor se manifesta com forte mão e sinais de poder e maravilha. E Ele liberta o seu povo do Egito. Aí o povo de Israel está saindo do Egito, bem alimentado, com a lancheira pronta para a viagem, com as joias das tias do Egito, todo aquele estilo. Aí eles saem livres, cantando. Aí eles chegam no Mar Vermelho. Aí de um lado tem um mar e de outro tem um exército vindo. Aí eles começam: o Senhor nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Aí começa a ficar aflito de novo. Aí o Senhor vai lá e abre o Mar Vermelho para eles passarem. Um milagre que deve ter sido desorientador. Deve ter sido extraordinário. Eles passam no seco e o mar se fecha para o exército que está perseguindo eles atrás. Aí eles cantam, eles louvam ao Senhor e salmos são escritos. Aí eles andam mais um pouquinho no deserto, eles começam a ficar com fome. O Senhor nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Eles começam a resmungar. A gente fala: não é possível. Tem um pilar de fumaça que acompanha eles durante o dia para fazer sombra, para eles não passarem calor no deserto. Tem um pilar de fogo que acompanha eles durante a noite, para eles não passarem frio. Criançada correndo com os marshmallows perto do pilar de fogo. Quando você é meio imaginativo, gasta bastante tempo com a Bíblia, esse tipo de coisa começa a acontecer, né? Café da manhã, chovendo do céu. O cara acorda de manhã, ele dá uma esticada, uma estralada nas costas. Ele sai da tenda dele e faz assim, ó. O café da manhã está na mão. Manazinho caindo do céu. O Senhor, por vendo grandes coisas, mas daí eles têm saudade do peixe do Egito. Ah, porque o Senhor... E começa a reclamar. Aí eles chegam, vai longe, né? Aí eles chegam no Rio Jordão. Oh não, um rio. Quando será que o Senhor abriu um copo de água para o seu povo passar antes? O Senhor abre o Jordão. Oh não, uma muralha. O Senhor nos trouxe aqui. Aí a gente fica lendo e fala: que ridículo. Nossa, esse povo, que dor de cabeça com o povo de Israel. Quem mais passa dor de cabeça com o povo de Israel no devocional? Só que a gente vai lá e faz igual. Aí o camarada estava lá, desempregado, orando, crendo que o Senhor podia fazer algo. De repente aparece uma vaga de emprego. Mão para o céu, salmos são escritos. Conta o testemunho para o tio, para a tia, para o vizinho. Aí de repente o cara chega numa nova temporada no trabalho, um novo desafio. Ele, sabe, parece que Deus me abandonou.
Eu achei que Ele tinha me trazido até aqui, mas agora tem esses desafios, sabe? Parece que está aparecendo gigantes nessa terra, e parece que o Senhor não está comigo. Amados, Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso Senhor não tem o perfil em toda a Escritura de deixar as coisas pela metade, sem serem completas. O nosso Senhor termina o que Ele começa. Aí o casal estava orando para ter filhos, eles não podiam ter filhos, Deus fez um milagre, agora eles têm um filho, agora o filho está adolescente, está passando por desafios, e eles estão sentindo que Deus abandonou eles. Aí o cara queria muito passar no vestibular, e ele está pegando fogo por Jesus, ele não sabe se ele gasta mais tempo orando para passar no vestibular ou estudando para passar no vestibular, ele faz os dois. Aí ele passa no vestibular, ele chega em novos desafios. Senhor, eu achei que você tinha me conduzido até aqui. Aí a gente acha que o povo de Israel é tosco e faz igual. E o Senhor sabe que o povo tinha esse problema de memória. Então quando Ele abre o Jordão, Ele fala para eles o seguinte: levante um monumento. Levante um monumento para que vocês não se esqueçam do que foi feito aqui. De repente o povo passa o rio no seco, e de repente tem uma muralha. Eles estão, não, uma muralha, queremos fazer, o Senhor nos trouxe do Egito. Monumento. Não, o Senhor tirou a gente de um lugar porque Ele estava levando a gente para algum lugar. Ele não vai deixar a gente aqui no meio. Olha tudo que Ele já fez. O mesmo Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha. Então vamos para frente. E amados, do mesmo jeito nós precisamos levantar os nossos monumentos para o que o Senhor fez, para que quando o camarada esteja lá nos novos desafios do emprego dele, esteja, Senhor, Deus, ele olha para trás e ele se lembra, não, foi Deus que me trouxe até aqui. E o Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha. Então eu sigo em frente com os desafios. É para o casal que orou tanto para ter um filho, e agora o filho está passando por desafios, se lembrar, não, foi o Senhor que fez isso. Ele tem um plano e um propósito para a vida do nosso filho. Então nós seguimos em frente, nós seguimos orando, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amado, o Senhor não tirou do Egito para te deixar morrer no deserto. Eu não sei qual é o desafio que você enfrenta hoje, que tem te trazido talvez ansiedade, roubado o seu sono ou sua paz, mas esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Porque não importa qual é o desafio, o nosso Senhor é maior. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la. E o Senhor me deu segredos, Ele me deu práticas em sua palavra. Cara, a ansiedade começou a bater, a luz no painel acendeu. Não é um momento de perder a cabeça, é um momento de oração. E a gente usa a carta do Uno do inverter, de volta na ansiedade, porque eu não deixo que as minhas emoções influenciem a minha fé, mas pelo contrário, a minha fé influencia minhas emoções. Então, eu estou me sentindo meio abandonado por esse sentimento, mas Ele falou em sua palavra que Ele jamais me abandonaria, que Ele jamais me deixaria só. Então, com todo respeito, não me importa o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo está errado. Eu vou alinhar o meu pensamento. É por isso que Pedro dizia que ele subjugava a sua carne, subjugava o seu corpo como escravo para que ele não fosse desqualificado. Pedro, né? 1 Pedro. Universitários, 1 Pedro? Eu acho que é 1 Pedro. O que ele está dizendo? Eu me subjugo à escravidão, mesmo quando eu não estou com vontade de algo, para que eu não venha ser desqualificado. Quer dizer, eu faço o mesmo com as minhas emoções, eu subjugo elas ao caráter de Cristo, para que eu não venha ser desqualificado. Mas eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo errado, porque Deus está comigo, então vem cá. Sabe, a gente tem que parar de dar as nossas desculpas, entender que a palavra de Deus é maior. Sabe, a gente fica achando incompatibilidades, mas a gente tem que fazer isso, subjugar. Eu queria tanto, sabe, poder discipular as pessoas melhor, chamar elas para minha casa, mas eu sou introvertido. Mas eu pego o meu lado introvertido e trago ele aqui debaixo do caráter de Cristo, porque não tem jeito de caminhar na fé sem se envolver com as pessoas. Eu queria ler mais a Bíblia, mas eu tenho dificuldade de ler. Subjugo, para que eu possa viver de acordo com a palavra do Senhor, de maneira que é agradável a Ele. Tudo isso para dizer, não importa quais são os desafios que a gente está passando, nós precisamos lembrar que Deus tem um plano, e que Ele está fazendo algo,
que nós podemos trazer isso para Ele, como a palavra nos ensina, presente as suas ansiedades para o Senhor. Traga isso em oração para Ele, não deixe isso crescer. É pecado você andar em ansiedade, mas eu acredito, eu não conheço ninguém até hoje que não batalha a ideia de estar ansioso, porque o pensamento aparece, as aflições aparecem, mas é diferente um pássaro sobrevoar a sua cabeça e um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Então assim que você começa a perceber a ansiedade querendo se manifestar, querendo andar contigo, você tem que parar e resolver isso. Faça os seus pedidos conhecidos em oração ao Pai, até que você sinta a paz que excede todo entendimento. Como diziam os sábios da antiguidade, hora que melhora. Uma vez, num voo, começou a ter uma turbulência. Uma tribulação no voo. Uma turbulência muito hardcore. A galera começou a entrar em desespero. Sabe aquela primeira chacoalhadinha que o avião dá, já saiu um gritinho de alguém, assim, preocupação, né? Começou a escutar, assim, a galera fazendo umas orações meio baixas, né? Tipo, perdão, Senhor, por tudo que eu te fiz. A galera colocando a vida em dia, avião chacoalhando. Mas no meio de toda essa comoção no voo, tem um gurizinho de 10 anos sentado na cadeira assim, ó, balançando os pezinhos, de boa, olhando na janela, dá uns trovão e o menino diz, uou! A moça sentada do lado dele começou a ficar incomodada. Ela pensou, não é possível. Esse menino tem 10 anos, mas ele deve voar toda semana. Ele está muito calmo para o que está acontecendo aqui. Então ela cutucou ele e perguntou, menino, você voa bastante? Aí ele abriu um sorriso e falou, não tia, é a primeira vez. Aí ela ficou meio encucada. Ela estava pensando que esse tipo de turbulência era normal. Era a pergunta que ela tinha para ele, esse tipo de turbulência é normal? Ele disse que não sabia. Ela perguntou se ele voava bastante. Ele disse que estava voando pela primeira vez. Ela ficou confusa. Ficou inquieta. Ela perguntou, menino, por que você está tão calmo? O menino abriu outro sorriso e disse, o meu pai é o piloto, tia. Conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Eu não sei qual é a turbulência que você está experimentando no voo hoje, mas eu ouvi dizer que o piloto é dos bons. Eu acho que você pode confiar nele. A verdade é que nós somos o povo com a maior certeza do mundo. Nós temos certezas em coisas que não se veem. A minha vida está escondida em Cristo. Quer dizer, hoje eu vivo correndo para os braços de Jesus. Se eu morrer, eu corro para os braços de Jesus. Pensa em alguém que está bem na fita. Sou eu. Porque o meu campeão, o meu vencedor, venceu a morte e o inferno por minha causa. E minha vida está escondida nele. Eu estou bem. Então eu não sei o que acontece semana que vem. Eu não sei o que acontece mês que vem. Eu não sei o que acontece ano que vem. Vamos combinar. A gente já está começando a ficar meio nervoso na virada do ano, porque os últimos estão meio assim, né? Mas enfim, eu não sei o que acontece ano que vem. Mas eu sei que daqui a 1 milhão de anos eu estou em pé num mar de vidro, olhando nos olhos do meu Jesus, pensando, ele é lindo demais, eu quero explodir. Eu sei que daqui a 1 milhão de anos eu tenho um lugar na mesa dele para merendar com ele. Coisa boa. E eu estou bem. Então eu não sei o que amanhã traz, mas eu sei quem me aguarda no dia de amanhã. É o mesmo Deus que hoje de manhã, quando eu acordei, estava no meu quarto. No mesmo livro que eu mencionei mais cedo, O Fim da Ansiedade, de Max Lucado, ele conta a história de um menino que torceu o tornozelo bem no final do ano, perto da formatura dele. E você sabe como é que é drama de adolescente. Ele ficou todo escandalizado, chocado, a vida dele estava arruinada, porque ele não ia poder dançar na formatura como ele estava querendo fazer. Aí ele começou a resmungar com os pais, falando que o ano dele tinha acabado, que ele jamais ia se recuperar a tempo para dançar na formatura. Aí o pai dele falou, não filho, você vai sim, você vai ficar tudo bem. Aí o filho se revoltou, falou, pai, você não sabe disso. Como é que você pode dizer que vai ficar tudo bem? O pai dele olhou para ele com uma cara meio espantado. Ele falou, filho, você sabe o que eu faço? Ele disse, sim pai, você é médico. Ele olhou e falou, não filho, você sabe o que eu faço? Aí o filho parou, ele ficou meio chocado, ele percebeu que ele nunca se aprofundou na ocupação do pai dele. Sabia que o pai dele era médico, não sabia o que ele gastava os dias dele fazendo. O pai disse, amanhã você vai para o trabalho comigo. Ele foi para o trabalho com o pai no dia seguinte. Não estava podendo andar, estava com uma cadeira de rodas ali, temporária. Assim que ele chegou no hospital, o pessoal já ainda ia abrindo as portas para o pai dele passar. Ele já chegou lá no começo, vendo uma rotina de um dia cheio que ele ia ter, várias cirurgias que ele ia precisar fazer. Ele passava
pelos lugares com os enfermeiros, as enfermeiras dizendo: rapaz, seu pai, ele é top, ele é um dos melhores. Ele ouvia todo mundo dizendo isso, mas ele não sabia o que o pai dele fazia. Aí ele foi e começou a dar uma espiada nas cirurgias, os mapas que tinham ali. Ele começou a ver falta de tornozelo, pé, tornozelo, canela, pé. Aí ele começou a colocar o quebra-cabeça junto. Naquele mesmo dia ele testemunhou: o pai dele praticamente reconstruía um tornozelo com ligamentos que tinham sido rompidos. Um caso que parecia que não tinha esperança. O pai dele era um craque, exatamente no problema que ele tinha. De repente ele se animou. Ele pensou: acho que ele sabe o que está falando. Acho que vai ficar tudo bem. Eu acho que eu vou poder dançar na minha formatura. Conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. É interessante, em Mateus 26, no versículo 32, Jesus está indo com os discípulos para Jerusalém. Ele falou: a gente está indo para Jerusalém, eles vão me matar, me encontram depois de 3 dias na Galileia. A galera fica meio confusa. Estamos indo para Jerusalém, vão me matar, depois de 3 dias me encontram na Galileia. A Bíblia fala que os discípulos não entendiam o que ele falava e tinham medo de perguntar. Mas Jesus passou uma instrução: depois de 3 dias, rolê marcado na Galileia. Aí Jesus morre. Passa 3 dias. E ninguém foi para Galileia. É algo que chega a ser engraçado, porque Jesus aparece, conversa com os discípulos e ele diz: gente, Galileia. E Jesus precisa falar umas 3 vezes: gente, é sério, vamos encontrar na Galileia, eu vou esperar vocês lá. Até que a galera cai a ficha, vão lá, ninguém está esperando encontrar Jesus. E chega a ser cômico, porque você vê Jesus avisando eles antes, e depois ele tem que ficar batendo nessa tecla. Mas eles gastam 40 dias com Jesus. Jesus mostra como toda a Escritura apontava para ele, tudo apontava para o que ele estava fazendo. Ele estabelece sua igreja. E agora os discípulos estão com uma perspectiva tão cheia de quem Jesus é, que a confiança deles está lá assim, ó. Aí Jesus vai embora e ele diz: ide, fazei discípulos, anunciai as boas novas a toda criatura, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensine a guardar as minhas ordenanças. Aí todo mundo foi ligeiro, entregou sua própria vida para obedecer o que ele estava falando. E a gente tem que ser desse jeito, prontos para obedecer o que o nosso Senhor fala, porque Ele sabe bem do que Ele está falando. Eu queria te convidar a ficar de pé para parecer que a gente está acabando, para eu lembrar que eu tenho que parar de falar em algum instante. Repete isso mais uma vez comigo. Quando a confiança cresce, a ansiedade desaparece. O antídoto contra... Não, pode parar de repetir, obrigado, gente. Desculpa, eu sei que é confuso, eu sempre faço isso. Galera pregando, a gente não sabe quando parar, mas enfim. É isso aí. O antídoto contra a ansiedade é um que nós temos toda a munição. É confiança no nosso Senhor. Confiança de que Ele é bom, de que Ele sabe o que Ele está fazendo. E eu realmente sinto que o Senhor quer refrescar a perspectiva de alguns aqui hoje à noite. Porque talvez você tenha passado por um desafio novo. Talvez você chegou numa terra que você pensou que era terra prometida, mas agora tem uns gigantes que ninguém te avisou. E aí? Mas aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completar. E pode parecer clichê, mas é a mais profunda verdade, que o Senhor não te trouxe até aqui para te deixar na mão. E alguns de nós precisamos desse chacoalhão, ter a nossa perspectiva refrescada de que Deus sabe o que Ele está fazendo, de trazer tudo que nos preocupa diante dEle em oração. E conforme nós fazemos isso, com ações de graças, com gratidão, porque sabemos que Deus nos ouve, que Ele nos responde, nós vamos perceber uma paz enchendo os nossos corações, que não é algo que é normal. Antes das nossas circunstâncias mudarem, nós vamos ter paz, porque Deus está conosco apesar das circunstâncias. Amados, Jesus nos deixou bem avisado. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Novamente Ele nos diz: por quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo.
A Bíblia diz que Cristo é um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque Ele mesmo em todas as coisas foi tentado, ainda assim, sem pecar. Você entende o que isso significa? Jesus não somente tem compaixão, e Ele entende na pele o que é ser humano, o que é ser tentado. Ele entende os perrengues que a gente passa, mas, ainda assim, sem pecar. Quer dizer, Jesus não só tem compaixão, porque Ele entende o que você passa. Jesus sabe exatamente o que é necessário para vencer. Nós somos mais do que vencedores com Cristo, que venceu o mundo. Judas 1:24 diz: glória a Jesus, que me apresenta sem culpa, sem mácula diante do Pai, e que me impede de tropeçar. Quantos aqui sentem uma doce presença do Espírito Santo? Sabe, eu sinto que o tom, e de fato o tom dessa mensagem não é de maneira alguma trazer condenação sobre a sua vida e dizer: se você está ansioso, você não tem confiado em Deus. Mas com muito amor, como um irmão que te ama na fé e nessa corrida que nós temos. É um lembrete de que se você tem andado ansioso, a sua confiança no Senhor tem fraquejado. E que nós não precisamos andar ansiosos. O Senhor já nos deu a resposta. Então, mais uma vez, antes de terminar, eu só quero mais uma vez passar essa instrução, para que ela fique inculcada no seu coração. Eu gostaria que mesmo agora, antes de passar para você a palavra, pastor, que você colocasse isso em exercício. Vamos lá, mais uma vez, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu queria que por 2 minutinhos você orasse acerca do que tem te trazido preocupação. Eu não sei se algo tem roubado sua paz, seu sono, seu cabelo, mas não é a vontade de Deus para a sua vida. E você pode trazer isso diante do papai. E conforme você faz isso, eu não estou nem exagerando, mesmo nesses 2 minutos, você pode experimentar uma paz vindo sobre você, conforme a sua confiança é alinhada, e você se lembra de quem é seu pai, de que ele é um bom piloto, de que ele é um bom cirurgião, de que ele é o autor da vida, e um sumo sacerdote que se compadece de nós, entende o que é necessário. Faça isso nesse instante, converse com o Senhor.
Senhor Jesus, nos ajuda a confiar em Ti. Refresca a nossa memória, nos ajuda a enxergar os monumentos ao longo do caminho, das muitas boas coisas que o Senhor fez. Nos ajuda a Te amar, a Te obedecer como convém, e a carregar o antídoto, a esperança para esse mundo que anda tão ansioso. Senhor, nos ajuda a entender que não somente não devemos, mas não precisamos andar em ansiedade. O Senhor pagou o preço para nos dar toda a certeza. Nós temos certeza da vida em Ti, nós temos certeza de que estamos bem. Nós temos certeza, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai fazer, e que mesmo se o Senhor não fizer, de que você é bom e digno de todo louvor e adoração. Eu repreendo toda a ansiedade, todo o espírito de opressão que tem roubado a paz dos seus filhinhos nessa noite, do mais jovem ao mais velho. Eu repreendo todo o efeito que a ansiedade tem trazido. Senhor, eu oro que muitos possam ser livres e curados, e que esse exercício venha ajudar a muitos, independente se isso é natural, sobrenatural ou falta de vitamina. Sendo natural, sobrenatural ou falta de vitamina, o Senhor pode agir, independente do caso. Em nome de Jesus, nos ajuda a vencer a ansiedade. Em nome de Jesus, amém. Dê ao Senhor um forte aplauso. Você recebe essa palavra? Deus te abençoe. Confiança, pastor.